Vamos, Brasil! O WhatsApp liberado 964-450532 está liberado, porque agora é o cara a cara com elas. Mas antes de começar, roda a vinheta. Camila Silveira. Boa tarde. Bem-vinda. Tudo bem? Apresenta, por favor, este convidado maravilhoso. Eu já vou deixar claro para o público dele. Mandem as perguntas, que esse momento é todinho de vocês. 964-450532. Se quiserem fazer uma pergunta para o Lucas Skudler. E esse público gosta de fazer pergunta, né? Gosta, hein? Adora essa bom, aula, né? Que a gente recebe, que a gente vai ter aqui hoje à tarde, né? A gente realmente trouxe uma pessoa que é muito abordada pelo público no quesito relacionamentos. Então, quem que não quer saber como ter um relacionamento perfeito? Quem é o professor do momento? Lucas Skudler. Mentor de relacionamento, já ajudou mais de 10 mil alunos a encontrarem a felicidade em suas vidas e suas relações. E ensina como construir um relacionamento sólido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Nani. Obrigada, É um prazer sempre estar com vocês. É uma honra estar com você. Uma honra igual. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, como que é esse método? O seu público te ama, né? A gente, quando vai até te entrevistar, as pessoas ficam no desespero. Deixa eu falar, deixa eu perguntar. Por isso que eu estou começando a entrevista e já estou liberando para vocês o 964-450532. Se você está precisando, quer fazer uma pergunta para ele, este é o WhatsApp que você pode fazer a pergunta neste momento. Eu queria saber quando surgiu em você essa ideia de trabalhar com relacionamento? Faz por volta de 10, 15 anos que eu comecei a transitar a minha carreira, que eu tinha uma carreira musical antes, né? Eu comentei um pouco com vocês sobre isso. Até fiz televisão nessa época, a gente estava conversando com a Camila sobre isso agora. E eu acabei tendo algumas epifanias na minha vida, que, para quem acredita, foram epifanias espirituais, né? Na minha visão, foi Deus falando comigo, de alguma maneira, onde Ele falou, você está no lugar errado, você vai ter que ir para outro lugar. E eu tive uma fase de grande redescobrimento do meu propósito de vida e eu me reencontrei na filosofia e na teologia. E aí isso se desdobrou numa fase onde eu me vi ensinando filosofia e teologia dentro de todas as áreas da vida. E uma das áreas que eu ensinava para todos os meus alunos era relacionamento. Eu ensinava finanças, eu ensinava carreira, eu ensinava propósito de vida, eu ensinava autoestima, e ensinava relacionamentos. E aí, sempre que eu ensinava relacionamentos, eu tinha uma aula que tinha 10 vezes mais aluno do que todas as outras. E aí as minhas alunas vinham e falavam assim, Lucas, eu gosto de tudo que você ensina, mas quando você ensina relacionamento, você revolucionou a minha vida. Por favor, ensina mais de relacionamento. E eu resisti durante 2 anos. E Tudo é relacionamento, não é? Tudo é relacionamento. Se a gente está aqui, entre amizade, entre homem e mulher, entre trabalho, tudo, a alma é o relacionamento. Se aquilo ali está no eixo, o resto a gente desenrola, não é? Esse foi o insight que eu tive em reflexões e meditações, que relacionamento é carreira? É. Relacionamento é finanças? É. Relacionamento é autoestima? É. Relacionamento é propósito de vida? É. Mas e o relacionamento a dois? Relacionamento afetivo, romântico, é relacionamento na área de relacionamentos. Porque eles buscam você muito nessa área afetiva. Exatamente. Só que tem toda uma preparação para ter um relacionamento afetivo que a maioria das pessoas não faz. Então ela tem um desarranjo geral na vida dela, onde várias coisas não estão funcionando, mas ela quer que o relacionamento romântico afetivo funcione. Não vai funcionar. Tem que ter... Tem pilares? Tem pilares, sem dúvida nenhuma. Os 3 pilares principais para você ter uma vida ordenada: verdade, respeito e diálogo. Você tem que viver esses 3 pilares. Se você não vive verdade, respeito e diálogo, não tem como você ordenar nada na sua vida. É impossível. Como você vê os relacionamentos hoje? Por que tanta busca, que as pessoas ficam muito no desespero? Parece Tanta que os dificuldade, relacionamentos né? Tá cada vez mais difícil. A gente tem muitas pessoas confusas, né? Eu acho que os homens não sabem mais o que é ser homem, as mulheres não sabem mais o que é ser mulher. As definições do que é ser homem estão cada vez mais diversas, mais heterogêneas. As definições do que é mulher estão cada vez mais diversas e heterogêneas. Ninguém consegue definir com clareza o que é ser uma mulher e o que é ser um homem. E isso, na verdade, o fruto disso, dessa teoria crítica da linha de pensamento, né, que vem de escolas filosóficas que falam de análise crítica, são escolas desconstrutivistas, tá? Isso tem raiz em ciência política, tem muitas
A gente não precisa entrar na análise técnica aqui, mas vem de uma escola de análise crítica, onde a única coisa que essa linha filosófica ensina é temos que desconstruir tudo e recomeçar do zero. Só que quando você desconstrói tudo, o que é masculinidade, o que é feminilidade, o que é família, o que é sociedade, quais são os pilares da lógica, você gera confusão. Então a gente está vivendo partes da sociedade com extrema confusão. Por quê? Porque está abandonando os pilares que trouxe a gente de 2.500 anos até hoje a ser a sociedade que nós somos. Então, no momento que você desconstrói os pilares da sua casa vai ruir. Sim. Você pode construir outra casa depois? Pode, mas durante um tempo você vai ficar sem casa. Esse tempo sem casa, quando a gente fala de estrutura de psique, de psicologia, o tempo sem casa é um tempo sem sentido. Eu estou vivendo sem sentido. E isso é o efeito emocional do desespero. Desespero nasce da ausência de significado. Se eu estou falando que eu vou desconstruir a fundação da minha casa, eu vou viver um tempo sem significado, eu estou dizendo que eu vou viver uma fase da minha vida no desespero. E a pandemia, eu acho que ela trouxe o choque das pessoas para essa realidade de, opa, eu estou desesperado, eu preciso rever esse assunto e eu preciso tomar atitudes. Mas complicou muito também, né? Porque muitos casais também que namoravam ou que não estavam convivendo dia a dia junto, muitos casamentos foram destruídos também na pandemia. Muitas pessoas se uniram, muita gente percebeu o que eu acho de verdade errado, né, meu ponto de vista, porque eu acho assim, se eu estou com alguém, eu quero estar com essa pessoa. Eu, pelo contrário, quando chegou a pandemia, eu peguei e fui com a minha família toda, chamei a família do meu irmão, chamei todo mundo para todo mundo ficar junto na mesma casa. E o que eu percebi que as pessoas, nesse período, cada um, parece que não conseguiam, parece que as pessoas não se conheciam. Parece que a maior dificuldade foi ficar junto. É isso? As pessoas descobriram na pandemia que existiam desalinhamentos de valores muito graves. Porque na hora que você começa a conviver todo dia com a pessoa, você não tem esse tempo de afastamento, você começa a ter que saber quem a pessoa é de verdade. E aí eu começo a descobrir que minha esposa tem valores drasticamente diferentes do meu. Entra-se numa crise conjugal, uma crise matrimonial. Mas o problema não é o desalinhamento, o problema foi o processo seletivo. Porque eu acabei escolhendo um parceiro conjugal que não era compatível comigo no longo prazo. E o maior erro das pessoas, eu falo, as pessoas me perguntam, Lucas, qual que é a maior causa de divórcio? A maior causa de divórcio é a escolha de parceiros conjugais de maneira inconsciente. E como fazer essa escolha consciente? Eu preciso escolher de maneira racional. A área afetiva, ela é uma permissão que eu me dou quando eu sei que aquele parceiro, aquela parceira é um ambiente psíquico seguro. E para isso eu preciso fazer uma análise racional, que é embasado, é o embasamento do método que eu ensino. Qual é o método? São 4 pilares. O primeiro pilar é valores similares. Extremamente Pode explicar, importante. dá uma aula, professor. Extremamente importante. Valores similares. Valores espirituais, valores ético-políticos e valores morais. Papel do homem e papel da mulher. Segundo pilar, sonhos compartilháveis. O casal tem que ter sonhos compatíveis de visão de futuro. E isso tem a ver com a história que eles tiveram. Então, para você ter um futuro compatível, você tem que ter tido um passado compatível. Eu ensino sobre isso, sobre diferenças de criação, diferenças etnoculturais, diferenças raciais, até onde isso influencia ou não influencia. Quanto mais maduro um casal é, menos influencia. Quanto mais imaturo um casal é, mais influencia. Segundo pilar, sonhos compartilháveis. Terceiro pilar, rotinas sincronizáveis. O que é rotina sincronizável? Ponto de contato na rotina. Se eu não tomo café junto, se eu não janto junto, se eu não vou dormir na mesma hora, se eu não acordo na mesma hora, se eu não faço coisas juntos com o meu cônjuge, como é que eu vou ficar junto com essa pessoa? Vai criar uma distância, né? E o que muitas pessoas descobriram na pandemia foi que elas viviam separadas do cônjuge e na hora que começaram a ter muito ponto de contato, começou a dar atrito. E com a pessoa que elas imaginaram e não com a pessoa que era. A gente estava casado um tempão. Separou, falou que não estava suportando. Era marido que não suportava a mulher que não estava suportando o marido. E aí, Lucas, assim, esses casais que ficam um tempão, tipo 20 anos, 25 anos casados e depois separam? É o mesmo problema. É um problema de processo seletivo. É ter escolhido uma pessoa sem critérios. Porque a maioria das pessoas, Camila, elas tendem a escolher o parceiro simplesmente pela intensidade do apaixonamento químico que ela sente.
Se a paixão for fervorosa o suficiente, eu tenho vários alunos que começam a estudar comigo, e homens também, que eles analisam o parceiro pela intensidade da paixão. Sendo que amor não é paixão química. Amor é serenidade. Quando a gente está falando de um casamento de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, a última coisa que você vai ter é loucura de insanidade química de paixão. Mas tudo começa com insanidade química. Pode começar. Pode começar. Se tiver compatibilidade, vai ter, que é o quarto pilar, que é a atração, que precisa ter, é extremamente importante. Eu já vi casamento terminar também, de uma antiga aluna minha, porque ela descobriu depois de 20 anos de casada que ela não tinha química com o marido. Depois de 20 anos? Depois de 20 anos. Aí eu perguntei, você tinha química com ele 20 anos atrás? Ela falou, não. Mas por que você casou com ele? Porque ele era um bom partido. Escolhas, né? Mas isso é que bom partido. Um bom partido que não tem química é um partido imaginado, que é o que eu chamo de ilusão da princesa. Aí você fica presa, gente. Pelo amor de Deus. Joga a sua vida fora. Então, sempre volta para o mesmo ponto, que é a inconsciência do processo de escolha. Não é um processo racional. E a gente entra em valores. Valores. E a gente entra em valores. As pessoas, elas tendem a tomar decisões de maneira muito impulsiva. Tipo, elas querem viver meio uma paixão Romeu e Julieta. Só que Romeu e Julieta, no final, morrem. Os dois. Depois não consegue sustentar, fica pesado, né? Insustentável. Aí o que acontece com muitas pessoas é que elas acham que a vida é feita de muitas paixões e capítulos apaixonantes. Elas começam uma paixão. Na primeira crítica, a paixão se desfaz. Na primeira toalha molhada na cama, a paixão vai embora. Toalha no chão? Toalha no chão, eu te amo, cueca, mas hoje eu te odeio. Pendurada no box, termina a paixão. Terminou a paixão, ele fala, não vai dar certo, termina, aí ela já quer entrar em outra, ou ele quer entrar em outra paixão. O povo desiste rápido demais, né? Desiste muito rápido. Rápido demais, gente. Eu falo, aperta o botão do auto-sabotar rapidinho. Por isso que, ancestralmente, uma das grandes recomendações de sabedoria era o matrimônio ele ser algo que não é dissolvível, não é dissolúvel. Então, quando você casa, você tranca e joga a chave fora. Não quer dizer que você está ligado umbilicalmente com aquela pessoa. Porque se você quiser sair daquele relacionamento, daquele matrimônio, você vai achar uma maneira de sair. Sim. Só que na sua cabeça você fez um voto junto com o seu marido ou junto com a sua esposa de que nós vamos fazer tudo o que for necessário para dar certo. E mesmo quando a gente faz tudo para dar certo, às vezes não dá. Se a gente entra num relacionamento já com o plano B, tem gente que vai na igreja casar e já fala assim, se não der certo, eu divorcio. Os valores estão descartável, né? Não tá mais aquele compromisso. E hoje a gente vê que até as relações elas duram menos, não é? Por causa de uma falta de preparo, uma falta de consciência do que masculinidade e o que feminilidade é, por falta de raízes. Isso é uma coisa que eu ensino muito, que é a ancestralidade. A gente não, se a gente voltar 3 gerações atrás, 4 gerações atrás, você fala assim, como que era a sua família 4 gerações atrás? A gente não sabe. Às vezes, no máximo, a gente sabe falar do nosso bisavô, bisavó. Você falar do tataravô, como é que era a vida do meu tataravô? Não tenho a menor ideia. Se a gente falar assim, o que aconteceu no Brasil antes de 1965? Teve Getúlio Vargas e acabou. As pessoas elas não conseguem se aprofundar mais do que isso. É tudo muito raso. São só manchetes. Raso, exatamente. Aí se alguma pessoa que às vezes estuda um pouquinho mais fala assim, teve, sei lá, monarquia portuguesa, teve Princesa Isabel, teve Dom Pedro I, Dom Pedro II. O que eles fizeram? Não sei. Essa é a qualidade de conexão que o brasileiro tem com as suas raízes. Apesar de a gente ter uma cultura extremamente forte, a nossa consciência ancestral é muito fraca. Eu estava conversando com uma aluna minha essa semana que ela está tirando a cidadania americana. Ela mora nos Estados Unidos. E um dos requisitos para você tirar a cidadania americana é você fazer uma prova que tem 100 perguntas sobre a história americana. E você tem que acertar lá 20, 25, 30 das perguntas que são aleatórias. Das 100, ela tem que saber as 100 respostas, porque eles vão fazer perguntas da história americana de coisa que aconteceu há 500 anos atrás, 400 anos atrás, 300 anos atrás. Algumas são fáceis, tipo, quem que é o presidente dos Estados Unidos hoje? Outras são super difíceis, tipo, qual que é o 7º presidente americano?
Onde fica o monumento tal relativo à guerra, à batalha tal que os americanos venceram? Então a pessoa ela tem que saber. Para ser um americano, ela tem que saber. Eu estou só dando um exemplo porque foi algo recente que aconteceu. Mas quando que você foi colocado em xeque, por exemplo, com relação à história do Brasil? E que se muitas vezes a gente está com uma pessoa que a gente não conhece, né? Não sabe assim perguntas. Às vezes você está junto, você está pensando que conhece e não conhece. Às vezes você pode achar que conhece. Convive, tá ali junto Existe muita mentira nos dias de hoje. Muita mentira. Esse negócio de internet também, eu sei que você é a rainha da internet, aí tem muita mentira nesse negócio também. Eu não confio em conhecer ninguém através de internet, não. É verdade. Ninguém. Nem para amizade, nem para nada. Porque você cria um perfil fictício aí, você inventa coisa até para você mesmo. Tem perguntas chegando para você. Ótimo. Perguntas, diretor. Vamos lá? Olá, pergunta por Lucas. Eu tenho uma promessa de Deus com uma pessoa. E essa pessoa, olha aqui. E essa pessoa gosta de mim, mas não me assume porque acha que não é a pessoa certa para mim, porque me acha muito correta, tem medo de me trair e magoar. Ou seja, não tem o domínio da fúria. Creio essa promessa que eu estou propósito, mas às vezes não sei o que fazer. Essa aqui já é minha aluna, porque ela já usou mas ela não quis falar o nome, não. Domínio da fúria. Então, a gente está falando de uma pessoa, níveis de comprometimento diferentes, né? Ela está disposta a entrar num compromisso de vida e ver ele como um parceiro, ser leal, cumprir o papel dela dentro do relacionamento, e ele está com medo antes de acontecer de não honrar com o compromisso. Nossa, já precipitou. Então, o que eu vou falar para ela? Ele não é um bom partido para você, porque ele não está pronto para entrar num compromisso matrimonial. Ele já está dando o sinal. Eles buscam coisas diferentes, né? Eles estão buscando coisas diferentes. Ele está dizendo, eu ainda sou um menino que não consigo controlar os meus instintos. Ele disse isso. Agora vai dela falar assim, ele me disse que é um menino que não controla os instintos. Se eu sou uma mulher, eu vou sair. Se eu sou uma menina, eu vou ficar. Basicamente é isso que vai acontecer. Se eu tenho a síndrome da princesa que você tanto fala... Aí o que ela vai fazer se ela tem a síndrome da princesa, que é uma síndrome de energia juvenil, pueril? Ela vai idealizar o homem, projetar nele e tentar mudar ele para ser a salvadora. Vai falar, amanhã ele vai estar melhor. Que a gente erra tanto nisso, hein? Por isso que eu vejo a mulherada acha que vai mudar. Não, ele vai parar de beber comigo. Não, comigo vai ser diferente. Não, ele saía muito, era com os outros. Não, ele vai parar isso. Tudo vai mudar, eu consigo. Mudar. Eu consigo. Por que esse fardo, esse peso de uma coisa que a gente sabe que não vai conseguir? Se a pessoa não quer mudar... É uma ilusão, né, que a gente cria para tudo dar certo. Todas, Camila. Isso aí é uma coisa geral. Nós somos mulheres, ele que lida com isso. É universal. Isso é um pensamento que a gente acha que a pessoa vai mudar. Comigo ele vai ser melhor. Olha, gente, muito cuidado, viu? A gente está falando com ele, que é um especialista nesse assunto de um coach, mas assim, tem muitas mulheres que sofrem violência psicológica, física, emocional o tempo todo, por isso, por achar que ela vai conseguir mudar essa pessoa. E muitas vezes nem se dá conta que está sofrendo tudo isso, né? Porque vezes também se engana disso. Sim. Essa bota. Qual que é a grande chave mestra desse processo? Qual é o processo de amadurecimento da alma masculina e qual que é o processo de amadurecimento da alma feminina? E aí a gente entra numa parte mais técnica da psicanálise, principalmente junguiana, que é a minha linha, onde o masculino amadurece indo do material para o espiritual. Esse é o vetor direcional de amadurecimento masculino. O masculino passa por etapas iniciais do material, ele tem que dominar o material, por exemplo, força física, depois ambição, depois se tornar um grande líder, para depois ele desenvolver honra, que é uma virtude espiritual, é a fúria espiritual. A mulher é o contrário. O amadurecimento da mulher acontece do espiritual para o material. Isso significa que a mulher, primeiro, ela recebe de Deus graciosidade. A gente consegue ver menina de 12, 13, 14, 15 anos, tem uma graciosidade inata. Ela não fez nada para receber aquilo, ela tem uma graciosidade. O próximo passo de desenvolvimento da mulher é desenvolver elegância. Esse é o próximo passo de amadurecimento da alma feminina. O próximo passo de desenvolvimento da alma feminina é delicadeza, que é sensibilidade emocional. E o último e mais sofisticado nível de mulher, que eu chamo de matriarca, é aquela que tem sensibilidade material e é uma grande gestora de recursos. A matriarca é a melhor gestora de recursos que existe. Essa mulher que tem graciosidade, elegância, delicadeza e sensibilidade material, ela é perfeitamente compatível com o homem, que é altamente desejável por todas as mulheres. Forte, ambicioso, líder e honrado.
Essas 4 características masculinas são universalmente atraentes. Essas 4 características femininas são universalmente atraentes para os homens. Como é que consegue juntar essas 4 aí e essas 4 de cá? Tem que treinar, tem que estudar, tem que olhar para dentro, tem que olhar para cima e tem que treinar conscientemente, fortalecer essas 4 características. Mas para encontrar esse bonito com essas 4? Precisa ter essas 4. Né? Para você encontrar esse bonitão aqui, esse príncipe encantado, que eu chamo de patriarca, ela tem que ter essas 4 características femininas muito bem fortalecidas. Graciosidade, elegância, delicadeza e sensibilidade material. Sensibilidade estética. É que não é estética de aparência de beleza física, é estética ambiental, é estética de harmonia no comportamento, na fala, na tonalidade, no jeito de se portar. Assistindo vocês, estou casada há 1 ano e 6 meses, de lá para cá percebo que o marido está muito distante. Quando namorávamos era carinhoso, não sei se por causa da rotina também, né, trabalho, o que eu faço para ele mudar? Esse tipo de dúvida ela é muito recorrente, tá? Quando eu interajo com minhas alunas mulheres, elas falam assim, Lucas, eu estou dando afeto para o meu marido e meu marido está ficando cada vez mais frio. Por quê? Porque os homens não querem afeto. Os homens não são movidos a afeto. As mulheres têm uma ideia na cabeça delas de que os homens querem afeto. E por que elas chegam nessa conclusão? Porque elas querem afeto. Então elas falam, já que eu quero, então eu vou dar... A minha falta é a sua. Eu vou dar afeto para receber afeto. Só que quanto mais afeto você dá para um homem, mais ele perde o interesse em você. Aí você fala, Lucas, então o que os homens querem? Tá quebrando tudo hoje. Os homens querem conquistas. Os homens querem desafio. Eles só valorizam o que eles lutam para conquistar. Quando um homem se afasta de você, é porque você está superdosando afeto. Isso é o que eu chamo de ultradisponibilidade. Quase todas as mulheres que não são matriarcas erram nesse ponto. Elas dão muito mais afeto do que o homem está disponível para dar. E aí o que acontece? Gera um desequilíbrio na reciprocidade afetiva. Esse desequilíbrio onde ela dá muito, dá muito, dá muito, e ele não quer mais porque ele não sente que ele merece, sufoca o homem. Eu chamo de sufocamento afetivo. E aí o que acontece é que ele simplesmente se afasta e começa a tratar ela mal para ver se ela vai continuar dando afeto para ele, mesmo ele tratando ela mal. Porque se ela continuar dando afeto para ele, mesmo ele tratando ela mal, é porque ela dá afeto, não é porque ela gosta dele, é porque ela gosta de dar afeto. É um afeto egoísta. E aí não vai dar certo. Aí já desandou tudo. É um teste do masculino onde ele, inconscientemente, consegue verificar se ela gosta dele de verdade ou se ela gosta de gostar dele. Tudo são medidas, né? A gente precisa ter Um o pouquinho menos de equilíbrio das afeto, né? medidas. Agora é muito pouco tempo. Ah, Vou falar uma coisa segurada, também? Vou adaptar agora mesmo. Sei que o seu público condena a gente, mas vou falar mesmo. Pelo amor de Deus, é muito recente, gente. 1 ano e meio de casamento, 1 ano e meio é muito pouco tempo. Deixa ele continuar conquistando, né? Isso tá no auge, tá no ápice do amor, quando a gente gosta de estar junto com a pessoa. Você já está mostrando esses sinais com 1 ano e meio. Eu fico pensando nesse relacionamento aqui 8, aqui 10, aqui 15. As pessoas estão muito perdidas, gente. E muita segurança também de um lado ou lado. do outro também é problema, né? As medidas. As medidas. E aí é importante também as pessoas, tanto o marido quanto a esposa, aprenderem a gostar da própria companhia. Por isso que eu sempre falo, primeiro o seu relacionamento com o sagrado, segundo com você, terceiro com o cônjuge. Porque você, quando ele não está disponível para dar afeto, se você vai dar afeto, você é egoísta. Você está querendo dar afeto porque você precisa dar afeto, não é porque ele quer. Então. Você está sendo amoroso ou amorosa quando você dá afeto para uma pessoa que quer receber afeto. Aí sim, se ela não quer, você não dá. Não dá. Respeita o tempo. Isso é discernimento. Gente, olha, eu ficaria aqui umas 2 horas, mas televisão aqui... já acabou o tempo. Camila, rede social. Camila Silveira Oficial. Imagem na tela, diretor. Essa aqui. Essa daí. Lucas, gratidão por você estar aqui. Rede social, como nós encontramos você? É o meu nome ao contrário, scudeler.lucas. Esse aqui? Exatamente. Lucas. Scudeler.lucas. Vamos seguindo, gente. Tem muito conteúdo, viu? Muito conteúdo. E ele continua aí as aulas diárias, né? Uma constância geral de conteúdo super dedicado. O tempo Sempre. todo. Volta mais vezes? Claro, sempre que vocês me convidarem. Obrigada, está sempre convidado. Vou finalizar com música, mas eu preciso do telefone para shows, a rede social de você, Babine. Lembrando, Bavini Oficial
E o telefone acho que é 957778926. Obrigada, viu? Acertei. A gente Vou vai fazer embora uma com música agora chamada Mundo Novo, que fala desse pós-pandemia aí, que a gente desejava um mundo novo, mas a gente tem que ainda correr um pouco atrás. Tem um pouco a ver do que ele estava falando, muito legal. Parabéns, gente. Mundo Novo. Tantos espelhos quebrados, desejos sem ter porquê, copos pela metade, quase sem ter o que conter. Temos o poder pra mudar, sim, esse mundo quase real e contaminar o planeta com o vírus do amor que é imortal. Vida fluindo, as flores se abrindo, o ar expandindo nossos pulmões. Vem, mundo novo, abraça meu coração. Vida fluindo, as flores se abrindo, o ar expandindo nossos pulmões. Vem, mundo novo, abraça meu coração. Luz que passa e vem pela porta e desvia na escuridão. Acordo e já não me importa mais saber onde dorme a razão. Temos o poder pra mudar, sim, esse mundo quase real e contaminar o planeta com o vírus do amor que é imortal. Vida fluindo, as flores se abrindo, o ar expandindo nossos pulmões. Vem, mundo novo, abraça meu coração. Vida fluindo, as flores se abrindo, o ar expandindo nossos pulmões. Vem, mundo novo, abraça meu